A editora Árvore da Vida apresenta Alimento Diário. Série Palavra, Vida e Edificação, parte 2. Título do volume 4: O Caminho, a Verdade e a Vida. Autor Pedro Dong. Semana 2. Novo mandamento: amai-vos uns aos outros. Segunda-feira. Cristo, a palavra, traz a vida eterna ao homem. Ler com oração. Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João, capítulo 3, versículo 16. O título da mensagem desta semana é Novo Mandamento: amai-vos uns aos outros. O capítulo 13 do Evangelho de João registra alguns atos finais de Jesus, tais como comer a última ceia com seus discípulos, lavar os pés deles. João, capítulo 13, versículos de 1 a 10, e a traição de Judas. Depois, num ambiente já livre do traidor, o Senhor abre o coração, mostrando aos discípulos o que realmente importava, a realidade da igreja, pela qual ele, em breve, entregaria sua vida. Em seu ministério terreno, Jesus, o enviado de Deus, não falava sua própria palavra, e sim a palavra do Pai que o enviara. Porque eu não tenho falado por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me tem prescrito o que dizer e o que anunciar. João, capítulo 12, versículo 49. Essa palavra é que fazia a obra de Deus. Jesus nos deixou um modelo, e se quisermos trazer o Senhor de volta, até o final dos tempos devemos seguir esse modelo, que é ouvir e honrar a palavra do profeta escolhido por Deus, pois é a palavra de Deus, a qual faz sua obra. O inimigo sempre tenta confundir a mente humana com relação ao canal escolhido por Deus. Em toda a Bíblia, vemos como aqueles que Deus escolheu para falar sua palavra sofreram com esse tipo de questionamento, assim como foi com Moisés. Falaram Miriam e Arão contra Moisés, por causa da mulher cuxita que tomara, pois tinha tomado a mulher cuxita. E disseram: porventura tem falado o Senhor somente por Moisés? Não tem falado também por nós? O Senhor o ouviu. Números capítulo 12, versículos 1 a 2. Isso atrapalha muito a realização da vontade do Senhor na terra. No entanto, no final dos tempos, ele escolheu um pequenino rebanho, a igreja em Filadélfia, que tem pouca força, mas ama a palavra do Senhor e não nega seu nome. Em outras palavras, Filadélfia não confia na capacidade humana, mas no Senhor e no poder da palavra de Deus para realizar sua obra. Lucas, capítulo 12, versículo 32 e Apocalipse, capítulo 3, versículo 8. O apóstolo João inicia o capítulo 13 de seu evangelho da seguinte maneira: Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. João, capítulo 13, versículo 1. Jesus tinha consciência de que seria sacrificado naquela Páscoa como cordeiro pascal, e amou os seus até o fim. Os seus são aqueles que o receberam bem em Betânia, uma miniatura do viver da igreja. Hoje nós, que o recebemos, também somos os seus, os amados por ele até o fim. Apesar de sofrer muita oposição e perseguição em seu ministério terreno, pouco antes de ir à cruz, o Senhor Jesus encontrou sua igreja e amou-a, e também nos chamou para estar entre aqueles que ele ama até o fim. A primeira parte do Evangelho de João finaliza com o capítulo 13, compondo uma seção que mostra Deus enviando seu Filho como a palavra para introduzir a si mesmo como a vida eterna no homem. Isso está bem expresso neste versículo. Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Capítulo 3, versículo 16. A vida eterna, que é o próprio Deus, é misteriosa e abstrata. Para recebê-la, precisamos receber a palavra, que é Cristo. Foi necessário, então, que Deus enviasse seu Filho como a palavra que se fez carne, a qual é concreta. João, capítulo 1,
versículo 1 e versículo 14. Graças a Deus, Cristo é a palavra. Quando cremos na palavra de Deus e a recebemos, recebemos a vida eterna, que é o próprio Cristo. No entanto, sempre haverá questionamentos quanto ao enviado de Deus. Para receber a vida eterna, o homem tem de crer que Cristo é o enviado do Pai, o Messias. A liderança judaica não cria que o Senhor Jesus era o Cristo, o Messias. Toda obra que ele fazia e toda palavra que pronunciava não provinham dele, mas do próprio Pai que estava nele. Mas eu tenho maior testemunho do que o de João, porque as obras que o Pai me confiou para que eu as realizasse, essas que eu faço, testemunham a meu respeito, de que o Pai me enviou. João, capítulo 5, versículo 36. Respondeu-lhes Jesus: A obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. Capítulo 6, versículo 29. Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai, que permanece em mim, faz as suas obras. Capítulo 14, versículo 10. A palavra que tinha origem no Pai realizava sua obra. Por isso ele diz: Crede-me que estou no Pai, e o Pai em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. João, capítulo 14, versículo 11. Se alguém tem dificuldade em crer no canal escolhido por Deus, que fala sua palavra, deve crer ao menos nas obras que Deus realiza por meio dessa palavra. Os sinais e milagres que Jesus operava constituíam a maneira de Deus confirmar que ele era o profeta, enviado de sua parte para dar a vida eterna ao homem e realizar sua vontade. Infelizmente, a liderança do povo judeu não recebeu Jesus como profeta. Os que o receberam foram aqueles que ele amou até o fim. João, capítulo 13, versículo 1. Que receberam a palavra do Senhor com fé, as ovelhas que conhecem sua voz e o seguem. Capítulo 10, versículos 14 a 16. Nós fazemos parte desse grupo. Hoje ainda estamos no mundo, mas seremos guardados e amados pelo Senhor até o fim. Escreva a frase que mais tocou o seu coração. Destaque os pontos-chave dessa frase. Ore de acordo com o conteúdo destacado. Leitura de apoio. O maravilhoso convite de Deus ao homem. Capítulo 3, autor Pedro Dong. Sala de guerra. Uma palavra aos líderes. Capítulo 4, autor Pedro Dong. Esperamos você amanhã para mais uma leitura do Alimento Diário. Baixe e desfrute do nosso aplicativo EAV Play, disponível na Play Store e App Store.